É isso aí, começando o segundo episódio do segundo dia da Brasil Promotion. De antemão, já agradecendo ao pessoal da CrossHost, né? Aliás, a realização desse podcast é uma parceria da Brasil Promotion, CrossHost e Bravo Comunicação, né? Trazendo para você informações, realmente convidados importantes e muito especiais. E hoje não vai ser diferente, daqui a pouquinho eu vou apresentar a nossa convidada, agradecendo de antemão também, SPK Uniformes, que está vestindo esse que vos fala. O modelo, como eu falo, não ajuda bastante, mas é um material de qualidade. Bom, e para esse papo, eu vou de antemão já agradecer pela a sua presença aqui, agradecer por ter aceito o nosso convite, que é a Jane Azevedo da Antilhas Embalagens. A gente estava falando fora do ar aqui, a gente tinha feito todo um roteirinho e a gente vai mudar tudo aqui nesse bate-papo. Eu gostaria que você fizesse, então, as suas apresentações iniciais, falasse um pouquinho da sua função lá na Antilhas. Legal. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Jane, né, como já foi apresentada. Sou engenheira de produção e atuo como gerente de logística, tanto da parte comercial como operacional da unidade de logística da Antilhas. Está há quanto tempo lá já? Eu estou há 3 anos e meio. Já? Na Antilhas. Legal. E aí explicar um pouquinho, porque a Antilhas é um grande player do segmento de embalagens, né? Todo mundo conhece, né? Já está no mercado há bastante tempo, mas a gente tem uma unidade relativamente nova que presta serviços logísticos para o mercado, Sim. Que é a Antilhas Soluções Logísticas, e é essa unidade que eu estou à frente. Boa. Então, o que a gente faz lá? A ideia é gerenciar todo o ciclo do pedido de trade market, né? Então, vou te dar um exemplo. Há um grande lançamento de um material, uma campanha, um material de evento, e aí toda a equipe de trade de um certo cliente se envolve, monta o projeto, monta o produto, escolhe fornecedores. E aí a Antilhas, entra como parceiro. E como é que funciona essa parceria? A gente pega o projeto, de repente esse projeto tem 3, 4, 10 fornecedores, não importa. Imagina. A gente começa o projeto por essa gestão fina desses fornecedores. Então, a gente entra em contato com esses fornecedores, combina o cronograma, combina prazo e vai fazendo follow-up. Dentro desses projetos que a gente atua de marketing, a gente sempre tem prazos muito curtos. A gente vai chegar nesse assunto, inclusive. Então, a ideia é exatamente fazer gestão fina de crono, principalmente de produção de brinde, produção de material de VM, produção de gráfica, porque a gente sempre recebe arte em cima da hora. Muito. A gente sempre pressiona os fornecedores, então eles sempre têm prazos muito curtos de produção. E o nosso papel é fazer esses prazos acontecerem. Legal. A partir daí, a gente faz o recebimento no nosso CD, fica localizado em Cajamar. Cajamar. A gente recebe no CD e, nesse recebimento, a gente confere qualidade, arte, especificação, gramatura, todos os pormenores ali de projeto que o nosso cliente queira, que a gente confira, que a gente garanta. A gente faz essa conferência. Bacana. E aí a gente manuseia, monta todo esse material e distribui o Brasil inteiro. E aí, ao distribuir isso para todo o Brasil, a gente distribui com o cronograma na mão. Sim. Então, assim, o que é muito determinante dentro dessa área é cuidar do cronograma all the time, né? A gente tem que cuidar o tempo todo mesmo desse cronograma. Importantíssimo. Então, a gente tem os parceiros, nossos parceiros de transporte, a gente trabalha com modal urgente, modal expresso, rodoviário, aéreo, e aí a gente monta de acordo com a expectativa. Óbvio que a gente quer fazer com mais prazo. Exato. A gente quer fazer com tempo, vai custar mais barato, o projeto fica mais eficiente, mas nem sempre é o que acontece. Então, a gente vai nesse equilíbrio de custo o menor possível, né? E aí faz essa gestão de entregas Brasil todo, com dashboards de acompanhamento. Então, o cliente que nos contratou, ele vai vendo o que já foi entregue e o que não foi entregue. Legal. E vai acompanhando o percentual dessa entrega para a gente chegar lá no final da campanha dentro da data ali com 100% de entrega. Boa. E eu falo muito que a gente faz uma gestão fina porque a gente atua naquele 1% que muitos não conseguem entregar. Nem querem, né, na verdade. A gente tem ali um time de atendimento que vai monitorando, porque tem problema. Bastante. Tem extravio nas transportadoras. Material gráfico que não vem, né, da forma correta. Assim,
os problemas vão acontecer. A questão é como a gente faz a gestão desses problemas. Então, Gestão de crises, né? A ideia é ter sempre um material que vá suprir um possível extravio, Sim. um aéreo urgente para cobrir esse extravio. De repente, foi no rodoviário, tinha tempo para isso, mas extraviou. Também. A gente cobrir isso rápido. Tem os problemas de identificação de endereço, onde a gente precisa de ter atendimento, falar com o cliente final e resolver. E é isso. Então, o nosso papel é cuidar de ponta a ponta desses pedidos, dessas entregas e fazer essa roda girar, trazendo solução. E eu falo muito de conforto para quem está do outro lado, né? Porque muitas vezes a gente vê grandes campanhas acontecendo e um pequeno percentual de clientes ficaram de fora, alguém foi mal atendido. Ou a equipe de marketing, que deveria já estar envolvida em outro projeto, está lá acompanhando operacionalmente um projeto, porque precisa garantir, né? Então, a ideia é tirar essa dor que a gente sabe que muitas empresas têm. Faz toda a diferença. E entregar um projeto aí 100% entregue, no prazo, com qualidade. Com excelência. Essa é a ideia. Fala. A gente está falando, né, até fora do ar aqui, em relação à entrega, principalmente, tem empresas que preferem o correio, tudo, né? Qual que é a importância de você ter esse trabalho também de chegar, explicar para o cliente, né, que esse diferencial que vocês também possuem, né? Trabalhar bem a logística de uma forma eficaz, rápida e também garantido que vai ser entregue, porque é o que você falou, né? Muitas vezes o cara contrata o correio, né? Existe um percentual aí grande de que esse material não possa ser entregue, né? De fato. Exato. A gente recebeu contratantes hoje aí aqui na feira, né? No nosso stand, e a gente vê que uma dor o fornecedor, ou, por exemplo, a própria empresa montou o material, contratou o kit pronto e colocou numa única transportadora para entregar tudo. E aí ela não recebe, por exemplo, comprovante de entrega. Porque muitas vezes o cliente fala, eu não recebi, mas a transportadora está dizendo que entregou. Ocorreu um problema no meio desse caminho, né? E aí a falta de retorno desses comprovantes, a falta de clareza nas informações. Muitas vezes, por exemplo, no caso dos Correios, fica na dúvida, tipo, tem ali um comprovante de rastreio, mas se o cliente está alegando, você não tem a quem recorrer, você acaba tendo que enviar de novo e aí não vai cumprir prazo. A ideia realmente é ter controle de tudo que está acontecendo. Informação hoje em dia é cada vez mais relevante, né? Então, a ideia é essa, assim, ter informação de qualidade, ter pessoas que... eu falo muito que o nosso DNA pulsa na veia, né? A gente... eu não estou dizendo que a gente não vai ter problema, mas a gente trabalha o tempo todo para resolver e para garantir o que a gente se comprometeu a fazer. Time comprometido, né? Então, além de fazer com a maior qualidade possível, a gente faz uma gestão muito fina desse problema que vai aparecer. Quando a gente está falando de Brasil, de transporte, de entrega, a gente não pode dizer que não teremos problemas. Mas a gente precisa de ter uma equipe que atue de fato para resolver esses pormenores que aconteçam. E eu acho que é isso que muitas transportadoras não fazem ali. Por exemplo, a gente vê muito, entreguei 95% de SLA e esse é meu padrão. Mas meu cliente precisa de 100%. Esse é o ponto. Quem está oferecendo ali o 100% no mercado? É óbvio que para chegar em 100%, você tem que fazer uma gestão do cronograma de trás para frente. Porque aí você tem que trabalhar com uma gordurinha ali e com uma gestão de tempo e de reposição para garantir que um projeto seja 100%, né? Mas esse é o foco. Então, quando nos contratam, é para uma campanha que seja entregue 100% dentro do prazo. Essa é a ideia. Vocês tendo essa excelência toda na entrega, como que é feita a escolha desses parceiros, né? Que você falou deve ter bastante, né? Como que é feita essa escolha aqui? Tem uma formulazinha? Não tem fórmula. Não tem, né? O parceiro que está bem hoje, ele pode não estar bem amanhã. Isso acontece muito. Bastante. No nosso mercado. Mas eu falo muito, a gente faz uma gestão clara e aberta com todos os nossos parceiros. Então, a gente faz reuniões semanais. O pessoal operacional que cuida de entrega ali no dia a dia faz 2 vezes por semana. É só um batimento. Entrega, não tem entrega, por quê? Então, assim, tem uma transparência, um diálogo muito aberto com os nossos parceiros.
E tem uma gestão de resultado deles. Então, um mês sem resultado, ok. Assim, eu estou fazendo gestão em cima, eu estou trabalhando para cobrir um problema dele. Sim. 2 meses sem resultado, a gente chama para uma reunião, conversa. 3 meses, no nível de entrega que a gente pode ter, é inaceitável. Eu não consigo levar esse fornecedor comigo, né? Sim. Então, com o tempo, a gente vai ficando com os melhores. Sim. E, além disso, a gente fala muito aberto. Assim, toda reunião que a gente faz com um parceiro nosso ou com um novo parceiro, a gente deixa muito claro que a gente precisa de transparência. Sim. Então, é o que eu mais digo para o meu parceiro. Você tem um problema na unidade da Bahia? Sim. Acontece. Claro. A gente tem gargalo. Liga, avisa. Isso. Eu paro de enviar Bahia para você por uma semana e na confiança eu te devolvo quando você me disser que está tudo ok, que está preparado, que já está pronto para voltar. E muitas empresas não entendem esse recado. Então, ele prefere... Ele está com gargalo, ele está com problema e ele recebe mais problema, porque ele ainda não resolveu o gargalo dele. Ele fica naquela inércia do problema. Sim. E aí que a gente corta fornecedor, deixa de trabalhar, porque a gente vai perdendo a confiança. Sim. E a gente tem grandes parceiros, que já viraram para nós, olha... Estou com um problema específico, Legal. Me dá um tempo de resolução. O tempo foi dado, o problema resolvido, eles operam conosco. Legal. Até hoje. Então, é muito diálogo, parceria, transparência. Eu acho que é base de relações comerciais, né? De toda a relação comercial. É isso que eu ia pegar o gancho também. Justamente nessa relação comercial está justamente o que você falou, essas reuniões periódicas, né? São reuniões, pelo que você está me falando, rápidas, mas porém está sempre em contato com esse fornecedor, né? Para se caso apareça um problema, você já identifica antes. Né? O que não é medido não é controlado. Exatamente. Né? Então, um fornecedor de transporte que não é acompanhado, notoriamente o resultado começa a cair. Sim. Então, precisa acompanhar, precisa cobrar, precisa estar ali no pé. Então, é gestão. Sim. Gestão. Mas é muito claro, assim, quando você para de medir, para de monitorar, os resultados caem. As empresas meio que se acomodam, né? Depende da empresa, obviamente, né? Bom, a gente fala de transporte no Brasil, realmente é muito caro, né? Hoje vocês conseguem mensurar, assim, qual é o percentual de transporte que vocês falam, além de transporte terrestre, tem outro tipo, aéreo, enfim, para fazer essa logística? Não? A gente usa bastante transporte aéreo. Eu falo que minha meta é usar cada vez menos. Sim. Porque se a gente trabalhar com prazo, a gente vai ser mais competitivo para o nosso fornecedor. Né? Porque a gente não quer oferecer altos preços para o mercado. Exato. Mas, muitas vezes, o projeto chega com prazo muito apertado. E aí, assim, a gente usa o modal aéreo, que tem um modal aéreo que é um prazo convencional, e tem um modal aéreo que é expresso, que é a primeira hora de voo. Então, você contrata um serviço que chegou no aeroporto, vai no primeiro voo. Sim. Mas você paga por isso. Não, é um aéreo que tem um prazo ok, então você entra com uma tarifa mais barata. E, enfim, a gente tem os rodoviários expresso, que é o rodoviário que consegue ter prazos mais competitivos do que aquele 100% fracionado. E tem entrega dedicada também, né? Onde você contrata um veículo para fazer uma entrega específica, que aí vai na contramão de custo também. Mas tudo é muito... sob medida para cada cliente. Tem cliente que precisa desse tipo de atendimento. E aí é buscar os melhores com menor custo, mas a gente sabe que, de fato, o custo é muito alto. Falando nisso, né, estava falando fora do ar também com você, que a gente atendia muito essas questões como agência, né, de clientes que queriam fazer uma ativação, vou querer levar produtos, né, que estejam refrigerados, no caso, sorvetes. Como é que trabalhar essa condição também, onde você tem a questão do prazo e também o acondicionamento do produto, né? Complica, porque normalmente o ideal quando você transporta, por exemplo, sorvetes, é fazer o transporte 100% refrigerado. E muitas vezes o que a gente mais encontra no mercado é o transporte dedicado. Então você tem que ter volume de ocupação para se pagar um veículo. Exato. Então, assim, eu já tive campanhas de clientes que precisava de um nível de refrigeração, mas era muito fracionado. Isso acaba ficando muito pouco competitivo, porque ele não tem volume para ocupar um carro dedicado, mas a gente acha muito
e até, de repente, posso conhecer alguém no mercado aqui nessa troca. Sim. Poucas empresas oferecem transporte climatizado fracionado. Legal. Então, normalmente, a gente contrata o climatizado dedicado, né? Fica a dica, então, né, para o pessoal aqui. De repente, tem algum player no mercado que eu ainda não conheci. A gente sabe que tem em São Paulo, nas grandes capitais, mas para a gente fazer fracionado Brasil, chegar ao interior, é mais difícil, né? A gente consegue falar de tecnologia? Quanto de tecnologia é aplicado hoje no seu segmento? A gente consegue mensurar isso? Tecnologia, para a gente, é muito mais sistemas, né? Então, processos. Todos os sistemas que nos dão suporte para cuidar desse mercado todo, né? Então, softwares e etc, né? Quando a gente fala uma transportadora que ela está numa tecnologia de ponta, ela faz uma baixa automática e essa entrega com comprovante sobe para o meu sistema imediatamente. Isso faz muita diferença para o cliente que está na ponta, né? Tem entregas que o cliente acompanha de hora em hora. Então, é muito importante a gente ter cada vez mais parceiros conectados e com tecnologias de ponta para a gente ter informação mais rápido. Então, nesse mercado, acho que faz muito sentido informação. Também gestão de estoque, né? A gente recebe bastante material. Então, de maneira geral, o que faz diferença para a gente, sistemas, tanto de gestão de estoque, recebimento e controle de transportes. Sistemas. Quando a gente fala de manuseio, a gente monta muito kit, né? Press kit. Exato. E aí, a gente tem algumas automações de picking, de processo, mas a gente fala muito de projetos muito customizáveis. Cada projeto é único, então você não consegue ter grandes linhas de montagem automáticas. Acaba que a gente enfrenta aí mais processos manuais. De qualquer forma, tendo sistemas e ferramentas que nos ajudem a cuidar do ciclo de ponta a ponta, já faz toda a diferença aí para o nosso negócio. Você tem, então, uma mão de obra que talvez seja fixa e muitos colaboradores que são Exatamente. Assim? Exatamente. A gente tem algumas operações, por exemplo, a gente faz operações de vitrine de loja. E aí, vitrine de loja que troca a cada 30 dias, a cada 21 visual dias. merchandising. Exato. Então, assim, a gente faz operações de VM que elas são fixas, né? O nosso fornecedor troca a vitrine num ciclo fixo e aí a gente tem equipe dedicada para fazer esse movimento, né? Então, a gente tem equipes grandes, inclusive, que fazem só isso, né? Tipo, só. Sim, só entre aspas. Mas, que é um baita trabalho. A gente gerencia vários fornecedores ao mesmo tempo. Tu recebe, faz o pique, monta a caixa de VM, né? De visual merchandising que vai para essa loja. E aí a gente consegue ter um time fixo robusto para campanhas fixas. Mas sim, a gente tem muito projeto spot. Então, a variação de mão de obra é muito grande. Então, tem meses que você precisa de uma quantidade muito alta de temporário e tem meses com menos contratações. Agora, da mesma forma que eu falei... E é um grande desafio hoje para a gente, mão de obra, né? Exatamente esse ponto que eu ia chegar, porque da mesma forma que você tem essa preocupação com o seu fornecedor de transporte, como é que está chegando essa mão de obra para o mercado? Porque a gente percebe, no âmbito geral, que a mão de obra está cada vez mais escassa, mão de obra qualificada, principalmente. Com certeza. O que a gente costuma fazer, tá? A ideia é que a gente tenha um time efetivo que suporte operações na média de volume que a gente tem ali para aquele ano. Então, a gente faz o planejamento para o ano seguinte, já mantendo uma equipe fixa, efetiva, que suporte a nossa média de demanda. Isso a gente faz. Mas, quando a gente tem temporários, e vai ser necessário, porque a gente recebe projetos grandes muito curtos, a gente não abre mão de treinamento. Então, a gente precisa de um tempo de treinamento para que essas pessoas estejam prontas para fazer o que vão fazer. Agora, quando a gente fala de Cajamar, que virou um polo logístico, a gente tem enfrentado, sim, muita concorrência de mão de obra, pessoas que trocam de empresa por questões financeiras pequenas. Por um
um benefício que não é tão atrativo assim. Sim. Então, tem aquele a ideia... caso, se arrepende, eu estou voltando, dá para me encaixar? Então, a nossa ideia é reter as pessoas obviamente, com um salário justo, com benefícios que agreguem, mas também com clima organizacional, com ouvido, com cuidar bem das nossas pessoas no dia a dia. Então, a gente tenta fazer essa dinâmica, né? Que eu falo, acima de tudo, cuidar bem das pessoas, de quem trabalha com a gente no dia a dia. Mas, de fato, a gente está num momento aí de pleno emprego, né? A gente teve essa semana aí novos números, o menor desemprego já medido. Então, eu não sei se já medido, mas dos últimos tempos, com certeza, né? Com certeza. A gente está no menor nível de desemprego e a gente tem, sim, dificuldades de mão de obra. Hoje é muito importante você também lidar com essa questão, como você falou, né? Mais humanizada, mais escutativa, o seu colaborador entender para que ele não tenha um problema futuro, né? E que também vai arcar despesa futuramente para a sua empresa também, né? Exato. Faz muita diferença, né? Faz muita diferença cuidar das pessoas. Bom, já fui sinalizado aqui, que você vê como passa rápido, tem muita coisa para a gente falar ainda. Eu vou finalizar então com a pergunta que você até tinha sinalizado, né? Dentro do seu segmento, vocês lidam realmente com demandas que exigem muita precisão e prazo curto, que é o que você já falou. Quais são essas práticas aí, controles internos que fazem essa diferença, meio que você já adiantou para nós, para assegurar esse resultado final que atenda às expectativas dos clientes, que os seus clientes, com certeza, são clientes muito exigentes, né? Todos muito exigentes. Todos, né? Então, gestão, eu falo gestão fina de cronograma. Sim. Então, quem está cuidando de um projeto, ele não pode esquecer em nenhum momento do prazo final. Sim. Então, eu já falei um pouquinho, né? Mas essa gestão, primeiro, eu tenho que gerir o que não está comigo. Eu tenho que gerir as entregas dos fornecedores do projeto. E aí é follow-up diário, é acompanhamento. Então, assim, o primeiro passo é gerir quem né, os stakeholders desse projeto. Então, tem que gerir, tem que acompanhar, tem que fazer com que eles cumpram os prazos, né? E em alguns momentos escalonando, pedindo ajuda, mas cuidando muito, porque tem muita gente que quer fazer essa gestão aí no automático. Ele combinou dia 10, ele tem que entregar dia 10. E a gente sabe que não é assim. Exato. De repente, ele tem uma dificuldade, não vou conseguir dia 10, mas você me entrega 30% no dia 10? Porque aí, por exemplo, eu consigo expedir o norte. Eu consigo, né? Então, é muita gestão de quem entrega primeiro os materiais, depois a gestão da nossa equipe, porque aí entra a nossa parte de montagem, de manuseio, de expedição, e aí gerir o nosso time. Então, eu tenho meta diária, eu tenho que cumprir minhas metas diárias. Então, é follow-up, indicadores, acompanhar resultado todos os dias. Depois que eu expedi, começa o acompanhamento das transportadoras. Né? Então, a gente faz um plano de entrega já prevendo alguns desvios das transportadoras, porque eles vão acontecer. Com certeza. E aí fazer esse acompanhamento fino, de novo, assim, diário, e tratar ainda em tempo do projeto as intercorrências, né? As ocorrências do projeto, reposições, para que no final a gente consiga aí atender 100%. Legal. Não tem resultado sem essa gestão de resultado, de indicador, acompanhamento, follow-up, é a base de tudo. Mas o que a gente está vendo, eu falei de tecnologia, mas o principal que a gente percebe nas grandes empresas, e principalmente vocês que são referência, é exatamente esse material humano por trás dessa cadeia produtiva, vamos dizer assim. E você acha que é um exemplo disso, né? Não à toa que você está aqui conosco, né? Pô, tenho um prazer muito grande de ter recebido você aqui. E eu queria que você vendesse agora o peixe, né? Para quem quiser saber um pouquinho mais das demandas, quiser contratar o serviço da Antilhas, né? Que não é só referência também no desenvolvimento de embalagens, tem todo esse trabalho que também é oferecido aqui através não só da Jane, mas do corpo de trabalhadores, de colaboradores também. Eu acho que, só fazendo o link com essa parte final, eu falo muito que comunicação é a chave de tudo, né? Então, se você comunica, se você troca informação, obviamente, dentro de projetos de times, no tempo certo. Então, essa gestão por trás, a gente consegue muito interagir com todas as áreas e fazer um projeto acontecer, né?
Então, de novo, eu concordo com você, né? Quem trabalha ali por trás, assessorado por grandes sistemas, mas fazendo com que essa informação seja tratada. Exato. Porque às vezes você tem o melhor sistema, você tem informação, mas não trata, não age no tempo certo, não resolve o problema. Vamos vender o peixe, então? Quem quiser contratar os serviços da Antilhas. Nós somos da Antilhas Logísticas, né? Antilhas Soluções Logísticas. Nosso site é antilhas.com.br. E aí você encontra aí todos os nossos contatos para falar com a gente, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui nesse momento com vocês. O prazer foi nosso, no comecinho estava meio assim, né? Se ia falar, não ia tal, mas é isso, fala Obrigada, fácil, domina o que a gente fala. A gente trazendo aqui pessoas que realmente têm brilho no olhar, realmente gostam do que fazem, né? É o que você falou também, essa cultura da empresa também acaba sendo expandida para as demais pessoas e com certeza o nosso público que vai acompanhar esse episódio vai sentir isso com certeza. Obrigado mais uma vez, Jane. Obrigada, prazer estar aqui. E a gente vai finalizando mais esse episódio no segundo dia da Brasil Promotion, agradecendo mais uma vez, lembrando, né, que esse episódio, podcast é uma realização da CrossHost em parceria com a Bravo Comunicação e também a Brasil Promotion através da Forma Editora. Até o próximo episódio, então. Tchau, tchau.